Antes de começarmos, respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui não é conto de fadas, não é história inventada. É verdade, verdade daquelas que queimam, que incomodam, mas que libertam. E se você acredita na força da África, na grandeza do nosso povo, inscreva-se agora no canal, ative as notificações porque aqui nós falamos o que muitos têm medo de dizer. Imagina um continente inteiro, com mais de 1 bilhão de pessoas. Imagina um povo com o maior reservatório de riqueza natural do planeta. Imagina a África usando uma moeda feita por africanos, para africanos, com valor definido pela força africana. Agora, imagina um mundo tremendo, porque quando a África cria sua própria moeda, uma moeda continental, forte, limpa de influências externas, não é só a economia que muda, é história, é destino, é poder. Mas antes de sonhar, precisamos encarar o monstro de frente. A África não controla a sua própria economia. Sim, eu disse, e vou repetir. Hoje, em pleno século XXI, o continente mais rico da Terra ainda gira em torno de moedas que não são suas. Moedas ligadas a países que ficaram ricos, tirando da África o que a África tinha. Países que ainda hoje controlam, influenciam e travam cada tentativa africana de se levantar. E não se trata de teoria da conspiração, é facto. Sabe por que a África não consegue criar uma moeda continental? Porque uma moeda dá liberdade, e liberdade africana mete medo. Uma moeda africana significaria que o ouro que sai de África seria pago com moeda africana. O petróleo seria vendido em moeda africana. As empresas estrangeiras teriam que converter para a moeda africana, e o valor do continente passaria pela mão do próprio africano. Isso quebra sistemas, isso quebra lucros, isso destrói dependências construídas ao longo de séculos. Agora, pergunta séria. Tu achas mesmo que os países que sempre sugaram a África vão ficar sentados a ver a África nascer de novo? Nunca. Eles impedem todos os dias, em silêncio. Como? Colocando dívidas eternas, impondo condições impossíveis, controlando bancos centrais, criando crises artificiais, financiando conflitos e garantindo que cada país africano dependa do dólar, do euro, do franco, porque enquanto a África usa moeda de outro, a África trabalha para outro. A pergunta certa não é se a África consegue, a pergunta é quanto tempo mais o mundo aguenta que a África desperte. Porque quando a África decide criar a sua própria moeda, quando decide que a economia gira dentro do continente, quando diz basta, o mundo muda, o jogo vira e quem sempre esteve por baixo, finalmente levanta a cabeça. Mas antes de entender como a África pode criar a sua própria moeda, precisamos conhecer o inimigo, os mecanismos, os bloqueios invisíveis que mantêm o continente acorrentado. Na próxima parte, vamos abrir essas portas, uma por uma, e revelar o que ninguém quer que você saiba. Agora vamos falar do que muita gente finge que não vê. A África não está presa por correntes de ferro. Está presa por correntes de contratos, dívidas, acordos e chantagens. Por que criar uma moeda forte? O país precisa de estabilidade, unidade, paz e independência real. Mas o que a África recebe? Crises, dívidas, conflitos, divisão. A divisão da África não é natural. Nunca foi. As fronteiras africanas foram desenhadas por europeus em salas fechadas, por homens que nunca tinham pisado no continente, mas decidiram com uma caneta quem seria vizinho, quem seria inimigo, quem teria acesso ao mar e quem ficaria preso no deserto. Eles não dividiram a terra, dividiram povos, dividiram famílias, dividiram culturas.
E até hoje, muitos dos conflitos africanos nascem dessas linhas tortas. Agora presta atenção, porque isto aqui dói muito. O mundo não lucra com a África unida. O mundo lucra com a África fragmentada. Países divididos têm menos força para negociar. Países divididos aceitam qualquer empréstimo. Países divididos não conseguem criar uma moeda continental. Países divididos não conseguem dizer não. Então, o que fazem? Criam divisões internas, alimentam rivalidades antigas, financiam grupos armados, vendam armas para os dois lados. E no meio da guerra, levam os diamantes, o petróleo, o ouro, o coltan. Se a África fosse um país só, nenhum país no mundo teria coragem de meter o dedo. Mas quando são 54 países, eles transformam irmãos em inimigos. Para criar uma moeda continental, a África precisa estar unida. E é exatamente isso que o sistema global tenta impedir. Como? Colocando governos uns contra os outros. Quando um país tenta se fortalecer, aparece uma crise misteriosa do outro lado da fronteira, plantando desconfiança. Eles não vão te ajudar. E esse país quer te dominar. Essa união não te beneficia. Mentiras espalhadas como sementes de divisão, criando dependência financeira, dívidas que só aumentam, ajudas que vêm com um preço escondido, acordos que prendem países por 20, 30, 40 anos, armando conflitos. Porque país em guerra não cria moeda. País sem paz não cria Banco Central Continental. País dividido não cria União Africana verdadeira. A verdade é dura sim, mas não é o fim da história. A África é o único continente que, apesar de todas as tentativas de destruir, a chama continua acesa. Os jovens africanos estão acordando. Os intelectuais africanos estão falando. Os artistas, os líderes comunitários, os visionários estão construindo a união que o mundo tanto teme. Porque mesmo dividida, mesmo ferida, mesmo machucada, a África ainda é grande demais para ser apagada. Agora que já entendemos por que o mundo faz tanto esforço para manter a África dividida e sem moeda própria, vamos para a parte que muita gente considera impossível, mas que pode mudar o destino do continente. Como a África pode criar a sua moeda continental? Quais passos reais precisamos? E qual seria o impacto no mundo? Prepara o coração, porque a próxima parte é a que traz esperança. Antes de falarmos do futuro, precisamos honrar os que pagaram com a vida por tentar criá-lo. Porque a ideia de uma moeda africana não é nova. Ela nasceu no coração de homens que viram a África acorrentada e decidiram quebrar as correntes. Homens negros, africanos, que acreditaram num continente livre. E por isso, foram assassinados. Kwame Nkrumah, o primeiro presidente de Gana, foi talvez o maior visionário da União Africana. Ele dizia, com todas as letras, a África deve se unir ou será eternamente explorada. Ele propôs um Banco Central Africano, uma moeda africana unificada, exército africano, passaporte africano. E o que aconteceu? A França e os Estados Unidos apoiaram o golpe que o tiraram do poder. Nkrumah foi derrubado exatamente quando estava a organizar a moeda africana. Quem luta pela independência africana não morre por causas naturais. Patrice Lumumba queria um Congo livre.
livre da Bélgica, livre das empresas estrangeiras, livre da exploração do coltan, do ouro, dos diamantes. Ele queria que os recursos fossem da África, para a África, e queria integrar o Congo no projeto da moeda africana. E o que fizeram? Os documentos hoje são públicos. Os Estados Unidos e a Bélgica participaram diretamente no assassinato dele. Destruíram o corpo, queimaram, dissolveram em ácido, como se pudessem apagar a ideia. Mas não apagaram. Sankara dizia que a África só será livre quando controlar sua própria economia. Ele queria moeda africana, produção africana, orgulho africano, zero dependência de França e USA. Ele rejeitou empréstimos que escravizavam o povo. Ele expulsou interesses externos. Ele pediu unidade africana. E ele foi morto, assassinado num golpe apoiado pela França. Cada líder africano que fala de autonomia econômica vira alvo. E o caso mais forte foi Gaddafi. Ele queria criar o Banco Central Africano, o dinar africano lastreado a ouro, o Fundo Monetário Africano. Isso eliminaria a dependência de dólar, euro e franco CFA. Isso libertaria a África. E o resultado? França, Inglaterra e os Estados Unidos invadiram a Líbia. Gaddafi foi morto e com ele morreu temporariamente a moeda africana. Tem gente que acha coincidência. Eu chamo de medo. Medo de um continente forte demais para ser controlado. Hoje existe um novo nome que o mundo teme. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. Ele expulsou militares estrangeiros, ele proibiu a exploração injusta de recursos, ele fala abertamente da moeda africana, ele é apoiado pelo povo, ele inspira toda uma geração. E por isso já tentaram matá-lo várias vezes. Ele mesmo disse publicamente: se eu desaparecer, vocês já sabem quem está por trás. Burkina Faso tornou-se o símbolo da nova luta africana e o sistema está desesperado. A moeda africana não nasce do nada. Ela precisa de 4 pilares. União política mínima. Os países precisam cooperar, não precisam ser iguais, mas precisam caminhar juntos. Banco Central Africano Independente. Um banco que responda à África e não ao FMI nem a Paris. Recursos naturais como base. A África tem ouro, petróleo, gás, coltan, terras raras. A moeda pode ser lastreada no que o continente tem. Segurança interna e fim da divisão. Sem guerras criadas artificialmente, sem golpes financiados de fora, sem presidentes sendo mortos quando pensam grande. Quando a África criar a sua moeda, o mundo muda, e muda muito. O dólar perde força, o euro perde dependência africana, o franco CFA morre, o preço do ouro e do petróleo muda, as empresas estrangeiras deixam de ficar ricas com mão africana barata, o poder global se desloca e a narrativa de pobreza africana cai por terra. A moeda africana seria o maior terremoto econômico do século. Mas o mais importante é que a moeda africana devolve aos africanos aquilo que nos tiraram: dignidade, autonomia e futuro. Agora que conhecemos os heróis, os inimigos e o caminho, vamos para a parte mais emocionante. O que a África ganha quando finalmente se ergue e o que o mundo perde. Agora, feche os olhos um segundo e imagina. Uma África onde a riqueza não escorre para fora, mas circula dentro. Uma África onde o valor do trabalho africano paga a vida africana e não as contas de um país que nem sabe pronunciar os nossos nomes. Imagina uma criança africana crescendo num continente que tem uma moeda africana. Uma moeda que carrega a alma de 1,4 bilhões de pessoas. Uma moeda que diz: eu sou africano, eu valho. A maior ferida do continente nunca foi a pobreza. A maior ferida
foi o roubo da autoestima. Quando controlas o teu dinheiro, recuperas o teu valor. E imagina jovens africanos orgulhosos da sua moeda, pagando estudos, abrindo negócios e inovando, sem pedir bênção para ninguém. Imagina artistas africanos sendo pagos em moeda africana, representando o povo e não vivendo com trocados. Imagina agricultores recebendo o que realmente merecem, e não migalhas, enquanto seus recursos alimentam países que nem sabem onde fica a aldeia deles. Com a moeda africana, a cura começa. Mais hospitais, mais escolas, mais laboratórios, mais estradas, mais internet, mais ciência, mais tecnologia, mais África para os africanos. Porque quando o dinheiro fica na África, o futuro nasce na África. A moeda africana também liberta a mãe da humanidade, a mulher africana. A força que cria a vida, que sustenta famílias, que alimenta gerações, finalmente seria reconhecida, valorizada e respeitada. Porque uma moeda africana dá dignidade a quem foi explorado e poder a quem sempre carregou este continente nas costas. O que o mundo perde quando a África cria sua moeda? Perde mão de obra barata, perde recursos quase grátis, perde o controle do maior reservatório de riqueza natural do planeta, perde influência, perde a narrativa da pobreza africana, perde poder. Enquanto isso, a África ganha voz, ganha destino, ganha dignidade. A moeda africana não é apenas economia, é espiritualidade, é cura ancestral, é reconexão com o que fomos antes da invasão, antes da escravidão, antes das fronteiras. Uma moeda africana honra os nossos ancestrais, que sonharam com um continente livre. Eles morreram com esperança. E nós temos a obrigação de realizar. Com uma moeda africana, a identidade muda. O mundo olharia para a África com respeito, porque a África se respeitou primeiro. A juventude deixaria de fugir para outros continentes, porque encontraria futuro em casa. E o continente finalmente respiraria. Agora que entendemos o impacto cultural, emocional e espiritual, vamos para a fase final deste vídeo. A fase que reúne tudo. A fase onde a África deixa de ser promessa e se torna poder real. Na próxima parte, vamos falar de como esse movimento pode começar e de como cada africano, sim, cada um de nós, pode fazer parte desta revolução. A verdade é simples. A África chegou ao ponto de não retorno. Nós já entendemos quem somos, já vimos quem nos destruiu, já sabemos quem está com medo do nosso despertar. Agora, ou levantamos juntos, ou deixamos que continuem a nos dividir. Este vídeo não é um desabafo, é um aviso. A Revolução Africana não começa com armas, começa com consciência. Primeiro, consumir produtos africanos. Porque quando compras algo africano, fortalece a economia africana. Segundo, valorizar a moeda própria quando ela surgir. Porque moeda sem confiança é papel. Terceiro, unir-se ao invés de competir. As fronteiras que dividem a África não foram criadas por africanos. Foram criadas para impedir que o continente crescesse. Quarto, educar as crianças na verdade. Chega de ensinar história europeia como verdade absoluta. As crianças africanas precisam saber que vieram de reis, rainhas, guerreiros, construtores, visionários. Quinto, denunciar quem vende a África para ganhar favores externos. Traição não pode mais ser vista como política, tem que ser vista como crime contra o futuro do continente. A moeda africana vai nascer quando 3 coisas acontecerem. Primeiro, coragem política. Líderes como Traoré, Nkrumah, Sankara e Gaddafi
mostraram um caminho. O próximo líder que ousar precisa ser protegido pelo povo. Segundo, união econômica mínima. Começar por regiões, blocos, alianças, depois unir o continente inteiro. Terceiro, controle dos recursos naturais. Se a África controla o ouro, o petróleo, o gás, o coltã, então controla a base da própria moeda. É assim que a África vira potência. Quando a África se levanta, não levanta só um continente, levanta a humanidade inteira. Quando a África se ergue, os fios da diáspora sentem um coração aquecer. O mundo sente a pressão, os ancestrais sorriem e o planeta muda. O sangue dos nossos antepassados ainda corre nas nossas veias. Eles morreram acorrentados, mas nunca deixaram de acreditar na África. Eles estão chamando por nós. Eles querem ver a moeda africana nascer. Eles querem ver a unidade africana florescer. Eles querem ver seus filhos erguerem a cabeça e dizerem ao mundo: África não é pobre. África foi roubada. E agora, África está de volta. A luta é agora. A responsabilidade é nossa. A geração que vai libertar a África não é a do passado, não é a do futuro, é a nossa. E se ninguém tiver coragem de dizer, eu digo: a África nunca esteve tão perto de renascer. Se este vídeo tocou o teu coração, inscreve-se no canal, ativa as notificações e junta-te à família que está construindo uma nova África. Não por moda, não por views, mas porque o nosso futuro depende disso. A música termina, mas a revolução só está a começar. África, o teu tempo chegou.